Olá pessoal, tendo em vista os transtornos, né, que a tempestade causou, como prometido eu fiquei de disponibilizar para vocês essa videoaula, né, para que vocês não fiquem prejudicados em relação à aprendizagem. Então vou estar fazendo uma rápida explicação aqui e estar disponibilizando tanto esse vídeo como o material que eu estou usando no vídeo, né, no caso o slide. Né. Hoje a gente está falando de movimento acelerado, né? E o que seria aceleração? Aceleração é a mudança da velocidade. Então, sempre que eu tenho mudança de velocidade, eu tenho aceleração. Se eu não tenho mudança de velocidade, a aceleração é zero. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho a representação de um veículo que no tempo t1 igual a 12 horas, ele está se movendo a 60 quilômetros por hora. No tempo t igual a 2, T2 que é igual a 14 horas, ou seja, 2 horas depois, esse veículo passou a se mover a 90 quilômetros por hora. Ou seja, a velocidade saiu de 60 e foi para 90. Ou seja, a velocidade mudou. Se mudou, a gente tem isso aqui, a gente tem aceleração. Ah, professor, mas aceleração só quando a velocidade aumenta? Não. Quando a velocidade diminui, a gente também tem aceleração. Supondo que tivesse no 90 no início e depois passasse por 60, a gente também teria aceleração, só que seria uma aceleração negativa, né? No caso, uma freada. Então a freada também, se a gente considerar, é também uma aceleração. Só que é uma aceleração negativa. E como é que a gente calcula a aceleração? Basta a gente pegar a variação da velocidade, ou seja, quanto que a velocidade mudou, e dividir pela variação do tempo, ou seja, quanto tempo gastou para ter essa mudança de velocidade. Ou também posso fazer isso aqui, ó, pegar a velocidade final menos a velocidade inicial e dividir pelo tempo. Por exemplo aqui, ó, a velocidade inicial é 60, a final é 90. Então, aceleração, melhor dizendo, né? Deixa eu apagar aqui. A, que é a aceleração, se eu olhar a fórmula aqui, é velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo tempo. Então, A é velocidade final, 90, menos velocidade inicial, 60. Dividido pelo tempo, 14 menos 12, que dá 2 horas, ou seja, 2 horas para ter essa mudança de velocidade. E aí vai dar o que aqui? 60 menos 90 dá 30. 30 dividido por 2, 15. Então a aceleração é 15 km por hora ao quadrado. E aí depois eu vou falar porque tem esse ao quadrado no final da unidade de aceleração. A unidade padrão de aceleração, para medir tempo a gente tem hora, minutos, segundos. Né? O padrão é segundo. Para medir comprimento, deslocamento ou distância, a gente tem quilômetro, metro, centímetro, decímetro, milímetro, por aí vai. O padrão é metro. Para medir massa, a gente tem quilograma, grama, miligrama, tonelada, né? Só que o padrão é quilograma. Para medir velocidade, a gente tem quilômetro por hora, metro por segundo, quilômetro por minuto, mas o padrão é metro por segundo. E aceleração, a gente tem uma unidade chamada metro por segundo ao quadrado. E por que tem esse quadrado? Por exemplo aqui. Aqui eu vou ter uma unidade de metro por segundo dividido por uma unidade de segundo. Então vou ter metro dividido por segundo
dividido por segundo. No final, esse segundo dividido por segundo, vou ter 1 segundo ao quadrado. Que aí é esse termo que aparece aqui, ó. Ó, esse é elevado a 2. Isso aqui é metro por segundo ao quadrado. Mas isso aí não interfere em nada nas equações, né? Nos problemas. E aí, por exemplo, aqui. Né, aqui já está até feito o cálculo aqui, mas eu vou explicar o passo a passo. Qual é a aceleração média de um automóvel que em 10 segundos, ou seja, isso aqui é o tempo, mudou sua velocidade de 2 para 12 metros por segundo? Então a gente pega o que? A, né? Aqui já está de outro jeito, né? Mas eu vou fazer assim. Velocidade final. Quem é a velocidade final? É 12. Então 12 menos a velocidade inicial, que é 2. 12 menos 2. Dividido pelo tempo que foi gasto para ter essa mudança de velocidade, que é 10 segundos. Então eu vou ter A 12 menos 2, 10, né? Aí fica 10 sobre 10, ou seja, 10 dividido por 10 vai dar 1. Então 10 dividido por 10 é 1 metro por segundo ao quadrado. Ou seja, a aceleração é isso aí. Aí outro exemplo. Uma lancha parte do repouso. Se ela parte do repouso, é porque ela estava parada, né? Ela estava sem movimento. Então a velocidade inicial é 0. Após 5 segundos, sua velocidade é 15 metros por segundo. Qual é a aceleração média entre 0 e 5 segundos? Então a gente pega A é igual à velocidade final, 15, menos a velocidade inicial, que é 0, que eu não preciso nem colocar aqui, dividido por 5 segundos, né? Que é o tempo que gastou para ter essa mudança de velocidade. Então 15 dividido por 5 é 3. 3 vezes 5, 15. 3 metros por segundo ao quadrado. E aí a gente tem um último exemplo aqui. Um foguete. Deixa eu voltar aqui para a tela cheia. Um foguete em movimento com velocidade inicial de 2 km por segundo. Velocidade inicial, né? Passou a se movimentar 182 km por segundo após 36 segundos. Qual é a aceleração média em km por segundo ao quadrado? Aí novamente, a aceleração é igual à velocidade final, 182, menos a velocidade inicial, que é 2, dividido pelo tempo que gastou para ter essa mudança, 36 segundos. Então A é igual 182 menos 2, 180, dividido por 36. Isso aqui vai dar A igual a 5, né? Que já tenho até calculado aqui. 5 km por segundo ao quadrado. Por que isso? Porque aqui eu tenho quilômetro e aqui eu tenho segundo. Então fica quilômetro por segundo ao quadrado. Esse movimento uniformemente variado, ou melhor, esse movimento com aceleração, ele recebe o nome especial de movimento uniformemente variado, que é um movimento com aceleração constante. E aí tem esse nome uniformemente variado. O variado vem porque a velocidade varia, a velocidade muda. E o gráfico desse movimento, o gráfico da posição pelo tempo, ele é uma curva. Essa curva tem o nome de parábola, porque ela lembra uma antena parabólica, né? No caso, quando a aceleração é positiva, ou seja, a aceleração é maior do que 0, essa parábola, ou seja, essa antena parabólica, ela está virada para cima. Se a aceleração é negativa, é para baixo, virada para baixo, né? Ela fica emborcada, né? Fazendo essa analogia. E por que o gráfico é assim? Acontece o seguinte:
Se a velocidade está mudando o tempo todo, cada hora eu vou percorrer um deslocamento diferente, né? Se eu pegar, por exemplo, a cada 1 segundo, qual vai ser o deslocamento? Durante os primeiros segundos vai ser de um jeito, depois vai aumentar ou vai diminuir, né? E aí vai ficando essa mudança, não vai ser algo assim regular, como no movimento em que a velocidade é constante, que a gente tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, por exemplo, né? Aqui não, no movimento uniformemente variado a gente pode começar com 2, ir para o 0, ir para o -4, voltar para o 5. O movimento é assim, bem aleatório. É o movimento normal dos veículos, né, numa rodovia, né? É mais comum isso ser realidade do que movimento com velocidade constante. Por exemplo, um carro saindo daqui de Laje para Santo Antônio, ele vai estar mudando a velocidade dele em vários momentos, né? Ou seja, ele vai estar acelerando, desacelerando o tempo todo. Então ele pode sair daqui com 80, depois baixar para 60, né? Pegou um engarrafamento, passou uma curva. Então esse movimento ele não é regular, ele tem alterações. E essas alterações elas se refletem num gráfico assim, né? O gráfico tem essas curvas, né? Essa achatamento, diferente do movimento retilíneo uniforme, que o gráfico é uma reta. Bom, pessoal, então era isso mesmo que eu queria explicar para vocês, né? Esse conteúdo vai estar disponível de forma assíncrona, né? Para que vocês possam estar assistindo assim que puderem. E eu vou estar deixando também esse slide para vocês estarem fazendo a leitura, né? E aí tá reforçando os estudos. Então até a próxima aula.